Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabiana, obrigado. Bem, colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento ao nosso julgamento do período da manhã do dia 8 de abril de 2021. Só um detalhe, o último item que nós julgamos na sessão de julgamento, na primeira parte dessa sessão de julgamento, foi era para ter sido o item 318 da pauta, né? Só que quando o relator anunciou, ele anunciou como sendo o item 325, né? E eu até li, né, 325 do contribuinte Luciano Lopes de Freitas. Só que esse voto do conselheiro não era do item 325, era do item 318 da pauta, do contribuinte Luiz Eduardo do Amaral Costa, tá? A gente deu uma verificada aqui durante o intervalo e constatamos esse erro de fato, na verdade, na indicação do item. É isso, né, Márcio? O item, o não conhecimento por renúncia ao contencioso em razão de propositorização é para o item 318 da pauta, né, do contribuinte Luiz Eduardo Amaral, do Amaral Costa, e não o item 325, né? É isso, correto, né? Correto, Denis. Trata, portanto, do item 318, do Luiz Eduardo do Amaral Costa. O 325 se trata de outro contribuinte, cuja matéria não tem similaridade fática com esta. Tá. Então, colegas, desconsiderem a decisão em relação ao item 325. Na verdade, a gente julgou o item 318 da pauta, tá? Então, para o voto apresentado pelo conselheiro antes do intervalo, é para o item 318 da pauta, ok? 318. Inclusive, eu acho, Fabiana, que é interessante deixar registrado que daí, para o item 318, nós vamos ter um vídeo antes do intervalo e depois, tá? Para o item 318. Porque o que a gente leu, na verdade, é do 318, só que eu anunciei como sendo do item 325. Então, tá. Então, colegas, para o item 318 da pauta, tá? 318 da pauta, do contribuinte Luiz Eduardo do Amaral Costa, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Vai ficar até meio estranho, na verdade, ter referência a dois vídeos, porque, bem, não sei como é que vocês do CARF e Fabiana vão fazer nesse caso aqui, mas a adição do item 318 é essa aqui, tá? Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Então, tá. Agora vamos dar sequência à ordem da pauta. Próximo item da pauta. Nossa, que pauta longa. Agora é o item 283. É isso, né, Renata? Item 283 do contribuinte Fernando da Cunha Estéria. Né? Então, colegas, nós vamos fazer agora o julgamento, então, do item 283, de relatoria da conselheira Renata, do contribuinte Fernando da Cunha Estéria. Pode iniciar a leitura, Renata. Eu vou direto para o voto, tá? E eu vou fazer um resumo aqui para compensar que o outro foi muito longo. Na verdade, ele é depósito bancário de origem não comprovada, tá? O contribuinte, ele começa com uma preliminar de nulidade, que na verdade seria porque quem recebeu a AR foi um
não foi ele pessoalmente. Isso eu estou afastando, inclusive por conta da súmula 9, né, do enunciado 9 de CARF. E com relação aos depósitos bancários, ele não comprovou nenhum dos depósitos, ele simplesmente alega que forneceu, ele não comprovou nem na fiscalização e nem trouxe mais nenhum elemento, nem na impugnação, nem agora que ele poderia ter trazido. E ele acrescenta que ele forneceu todas as informações solicitadas pela fiscalização, que diversos depósitos realizados em sua conta decorrem de retorno de capital investido nas sociedades de que era sócio à época, empréstimos contraídos e reembolsos de despesas, o que se pode inferir de sua declaração de imposto de renda da pessoa física do período e dos documentos apresentados, o que apontou casos em que ocorreu mútuo ou devolução de capital investido, os quais estavam devidamente escriturados nas pessoas jurídicas indicadas durante o procedimento fiscal. Mas nada disso ele comprova. Portanto, eu estou afastando, estou mantendo a infração, né, que tem a parte doutrinária que a gente fala sobre o artigo 92, e eu estou mantendo o entendimento tanto da DRJ quanto o lançamento por conta da ausência de provas dos depósitos de origem não comprovados. E você conclui? Eu concluo, não, eu estou mantendo o lançamento, conclui por negar provimento ao recurso voluntário. Isso. Perfeito, isso. Então tá, colegas, em relação ao item 383 da pauta do contribuinte Fernando da Cunha Estéria, a consideração... 283. 283. Me ajudem aí, eu me atrapalho de vez em quando nos números. Em relação ao item 283 da pauta do contribuinte Fernando da Cunha Estéria, 283, Fernando da Cunha Estéria, a conselheira relatora está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ao processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora, presidente. Luiz? Relatora. Ana? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então para o item 283, Fernando da Cunha Estéria, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 284 do contribuinte Dante Moacir Baboni. 284 do contribuinte Dante Moacir Baboni, de relatoria do conselheiro Luiz. Pode iniciar a leitura, Luiz. E com esse recurso voluntário, faço a primeira instância, limite o procedimento de impugnação e manteve o crédito tributário, consignado o lançamento constituído em 12 de maio de 2009, mediante notificação do lançamento por via de pessoa física, exercício 2007, no valor total de R$ 75.042,33, o julgo da emissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de decorrência de ação trabalhista. De primeira instância, o impugnante agora recorrente apresentou recusão voluntário tempestivo, aduzindo em apertada síntese que as verbas indenizatórias oriundas de acidente de trabalho e férias indenizadas não são passíveis, não são rendas passíveis de tributação. Sem outra razão da relatória. Eu já falei que o recurso voluntário é tempestivo, né? Portanto, dele conheço. Faço a apreciação. Na sequência, eu trago aqui o relatório da decisão recolhida, constitucionalizando o presente contencioso, e que, resumindo, é mais ou menos o seguinte: o contribuinte recebeu mediante um acordo, foi homologado pelo Justiça do Trabalho, um valor total de R$ 160 mil. Sendo que desses R$ 160 mil, 150 mil foram homologados com verbas indenizatórias, a título de férias indenizadas e indenização de acidente de trabalho. E 10 mil foi uma verba inominada. Desse valor total de 60 mil, ele declarou 150 mil, que exatamente
somatório das duas verbas consideradas indenizatórias pela Justiça do Trabalho, natureza indenizatória, e os 10 mil ele ofereceu a tributação. Só que quando ele ofereceu a tributação, ele cotejou com um valor de 2.000, um imposto diretivo na fonte de R$ 2.162. Esse valor de 10 mil, que foi exatamente a verba denominada, que não diz respeito à parte das verbas indenizatórias, foi a base de cálculo para a contribuição previdenciária social, para as condições sociais previdenciárias, tem lá o GPS, é político, indicando a base de cálculo, e pelo valor pago também do imposto diretivo na fonte, ele também serviu de base para o imposto de renda. Para isso é simples, é uma conta simples, é só aplicar a verba, a tabela progressiva de um calendário específico. Quer dizer, a tributação incidindo sobre essa verba de 10 mil, isso é incontestável. Isso lá na Justiça do Trabalho, no reconhecimento. Tanto a contribuição previdenciária quanto o projeto de lei foram o Poder Judicial com os da reclamada. Portanto, esse valor de 2.162 como a contribuição previdenciária, mas não podem estar, como se diz, constar da declaração de imposto de renda, de ajuste anual, do imposto de renda do contribuinte. Como recuperar adiante, ele cotejou os 10 mil com esse 2.162. E a Receita Federal considerou no plano de rendimento total o valor de 160 mil mais o valor do imposto de renda. E se o contribuinte tivesse recebido esse imposto de renda, de fato não aconteceu, né? Mas aí o contribuinte está reclamando, pela consideração do valor de 150 mil como verbas indenizatórias, ele declarou que os isentos não tributavam na declaração e que depois foram reclassificadas pela fiscalização como rendimentos tributáveis. Quando eu falei isso aqui, eu já falei praticamente todo o contexto do voto. Por isso que eu vou ser mais ágil na leitura. Como eu lhe disse, as férias indenizadas, que foram a título de férias indenizadas foram reconhecidas pela Justiça do Trabalho, foi de R$ 76.277,09 centavos. E a título de indenização compensatória pela perda da capacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho, no valor de R$ 73.722,91. Essa soma dá 150 mil. Aqui eu trago o excerto do acordo, que foi homologado, que identifica essas verbas. A tais verbas, como eu falei, foram acrescidas essa verba nominada, 10 mil, e acrescentando-se um total de R$ 160 mil. Esses 10 mil não foram, o próprio contribuinte declarou como rendimentos tributáveis. Só que com aquele probleminha que eu falei, ele cotejou com um imposto relativo na fonte, e, na verdade, ele não poderia ter feito, porque ele recebeu esses 10 mil líquidos, e o recolhimento da fonte foi efetuado pela reclamada. Aí, eu estou informando aqui também nos autos, além dessa retenção de 2.162 de imposto de renda, que houve a retenção de 2.608,17 centavos a título de contribuições sociais previdenciárias, e como eu falei anteriormente, sobre essa mesma base de cálculo de 10 mil. Quer dizer, 10 mil foi a base de cálculo tributável desse acordo. Deduz-se assim, aqui já lendo meu voto, né, que os valores recebidos pelo recorrente em virtude de reclamatório trabalhista, questões correspondentes a férias indenizadas e a indenização compensatória da capacidade laborativa decorrente da acidente de trabalho, não sofreu incidência de imposto de renda nem de contribuições sociais previdenciárias em decorrência da sua natureza indenizatória. Aí aqui eu vou já prosseguir a leitura do voto pelos argumentos que eu trago. De observar que o acordo homologado pela Justiça do Trabalho em apreço discrimina a natureza das verbas que o compõem, em observância do disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, incluído pela Lei número 10.035/2000. E,
da leitura do enunciado 62 de súmula CAF vinculante, que, embora se reporte expressamente a contribuições previdenciárias, mutatis mutandis, em tudo se aplica a aplicação de imposto de renda, a apuração do imposto de renda. Extrai-se o seguinte, o entendimento no sentido de que, na sentença ao acordo trabalhista homologado, para fim de tributação, as parcelas legalmente passíveis de incidência e aquelas não passíveis de incidência devem ser discriminadas, na medida em que o enunciado afirma que se a sentença homologatória não discriminar as verbas, será considerado como base para as contribuições previdenciárias todo o valor total fixado. Na espécie, não se aplica o enunciado porque há discriminação das verbas. Pode haver discussão assim, dogmática em relação a se aceita ou não, mas as verbas estão discriminadas. Na espécie, como eu falei, né, as verbas de natureza indenizatória foram perfeitamente discriminadas, 150 mil, bem assim a parcela sobre a qual incide tributação, 10 mil. Impede ainda ressaltar que a teoria do artigo 82, parágrafo 3º, incluído pela Lei nº 10.035, 2000, e parágrafos 4 a 7, engolidos pela Lei 11.457/2007, todos da CLT, a União será intimada das decisões cognitivas ou homologatórias que contêm parcelas indenizatórias, sendo-lhe facultada a interposição de recursos relativos aos tributos que lhe forem devidos, havendo inclusive possibilidade de dispensa de manifestação da União. Vou colocar aqui uma palavra aí que eu esqueci, de dispensa conectiva aqui. Na espécie, verifica-se que a decisão homologatória em tela transitou em julgado, vez que o recorrente recebeu as verbas acordadas, bem assim que não houve prejuízo da União em face dos créditos que lhe foram devidos a título de contribuições previdenciárias do imposto direto na fonte, tendo em vista que foram recolhidos. Dessa forma, considerando-se a natureza das verbas indenizatórias discriminadas no acordo homologado, bem assim a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça, e ainda disposto no artigo 6º, inciso 4 da Lei 77.13 de 88, combinado com o artigo 39, inciso 17 do Decreto 3.099, Rio 99, vigente à época dos fatos, entendo que assiste razão ao recorrente no sentido de não incidência do imposto de renda sobre as parcelas relativas às férias indenizadas e indenização compensatória pela perda da capacidade laborativa decorrente da acidente de trabalho. Vejamos, aí aqui eu trago uma decisão do TST em sede de recurso de revista, no qual é bem peremptório, dizendo que as férias indenizadas, por conseguinte, como a própria nomenclatura sinaliza, tem natureza jurídica indenizatória, pois visam recompor o patrimônio do empregado pelo dano por ele suportado em razão da supressão do direito ao gozo de férias. Logo, referida parcela não constitui a base de cálculo do imposto de renda, uma vez que não representa a classe patrimonial. Aí tem o enunciado 125 do súmula STJ, no qual aqui diz que o pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito a incidência do imposto de renda. Eu trago colação também aqui outra decisão do STJ, eu falei do enunciado, agora estou falando de uma decisão em RESP, que fala que, diferentemente das verbas indenizatórias recebidas com compensação pela renúncia ao direito, não constitui acréscimo patrimonial. A lei, eu colaciono também aqui o artigo 6º, inciso 4 da Lei 77.13, que estabelece figuras isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por pessoas físicas. Aí, no item 4, nós temos as indenizações por acidente de trabalho. Trago aqui o decreto, que, na verdade, apenas reproduz a Lei 77.13, que, ao afirmar que a indenização por acidente de trabalho não entra no ponto de imposto do rendimento bruto. Posso também outro RESP aqui do STJ, no sentido de que, nos termos do artigo 6.4 e 14 da Lei 77.13 e 39.7 do Decreto 3.000, a verba paga a título de indenização por acidente de trabalho não está sujeita à tributação pelo imposto de renda. E para o final, importa esclarecer que o imposto de renda de 2.168,67 não pode ser cotejado com o valor de R$10.000, como eu falei logo no início da minha narrativa.
vez que o recorrente recebeu essa parcela líquida, sem desconto do imposto de renda retido na fonte. A referida parcela foi a base de cálculo para o recolhimento de tributos decorrentes da reclamatória trabalhista, cujo ônus foi atribuído à reclamada, não repercutindo assim no valor líquido recebido pelo recorrente. De start, o referido imposto de renda retido na fonte deve ser considerado compensação indevida de imposto de renda na fonte, não se constitui, portanto, omissão de rendimentos, porque foi esse tratamento que, de forma, ele tem entendo equivocado, que a fiscalização fez. Ele somou esses 2.000 como se o contribuinte tivesse recebido esses 2.000. O contribuinte não recebeu esses 2.000, ele recebeu a parcela 10.000 líquida. Né? Nessa perspectiva, o que merece reparo à decisão recorrida, devendo ser considerados isentos os valores relativos às parcelas indenizatórias, relativos às férias indenizadas e pela capacidade laborativa decorrente de acidente do trabalho, no total de R$150 mil. Isso posto, conheço o recurso voluntário para dar o provimento. É o voto. Ok, Luiz. Só um instantinho. Então tá. A quem interessar, no caso aqui, é uma ação trabalhista, não teve participação da União, da Fazenda Pública, isso está registrado na adição da primeira instância. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Não, eu só queria fazer até para ver se Luiz confia, se eu entendi direitinho. São duas verbas indenizatórias, as férias indenizadas e o acidente por perda de capacidade laborativa, não é isso? Acidente de trabalho, né? Essa segunda, eu estou perguntando porque basicamente aquele que eu joguei anteriormente era assim também. Só que essa parte, naquele lá, essa parte de indenização por acidente de trabalho, ela foi dividida em duas parcelas. Uma parte, indenização mesmo fixa pelo acidente em si, e outra parcela referente a substituir o salário que a servidora teria com o tempo. Nessa aí foi uma parte fixa, não é isso? Foi definida. A verba é bem explícita, é indenização compensatória por acidente de trabalho. Sim, mas é uma parte só fixa, não foi dividida em uma parte, essa e essa aqui é pela compensação do que vai trabalhar e tal, né? Não, então, é exatamente como eu transcrevo aí no dispositivo. Não, tranquilo. Foram duas verbas, uma verba por férias realizadas, outra verba por indenização compensatória. E uma verba inominada de 10.000, que foi paga, e foi essa verba que foi considerada como tributável. Tranquilo. É porque ali na onde você transcreve da 7713, ela tem uma exceção da indenização por acidente de trabalho, exceto se for prestação continuada. É só por isso que eu estou colocando. Isso, eu entendi a sua dúvida, mas não é isso aí não. Ele vinha reclamando para afastamento e, enfim, ele não conseguiu se afastar e a Justiça do Trabalho reconheceu a natureza compensatória, que devia ser compensada essa situação, né, do acidente de trabalho. Tranquilo. Tá certo. Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Relator. Márcio? Ele foi ligar o microfone e desligou a câmera. Eu voto com o relator, desculpa. Renata? Também com relator. Rafael? Relator, presidente. Luiz? Luiz é o mesmo voto. Ana? Luiz é o Relator. Eu vou manter a decisão de instância, tá, Luiz? Eu vou divergir. Colegas, para o item... no teu caso, dá provimento, né, Luiz? Deixa eu ver aqui.
Uhum. Esse modo está mais simples do que aquele do Francisco, sabe? Tá, tranquilo. Eu entendo assim, a compreensão dele está mais simples do que o do Francisco. O Francisco tinha mais circunstâncias. Só um instantinho. Próximo item, deixa eu fazer a leitura então. Para o item 284 da pauta do contribuinte Dante Moacir Baboni, item 284, de relatoria do conselheiro Luiz, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Dene, que negou o provimento. Vamos ao item agora 285, do contribuinte Bruno Luiz Marcal Seolim. Bruno Luiz Marcal. É Marcal ou Marçal? Talvez seja Marçal, né? Eu conheço Marçal. É Marçal, cedilha, né? É Marçal, com certeza. Isso. Então, Bruno Luiz Marçal Seolim. Tá? Item 285, de relatoria do conselheiro Luiz. Pode iniciar a leitura, Luiz. Eu vou fazer, como fiz da outra vez, uma compilação para agilizar a leitura, a compreensão do voto. Aqui é uma decisão de um recurso voluntário, em face de uma decisão que julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o pré-tributário. O pré-tributário foi constituído em 21 de dezembro de 2009, mediante a inflação por renda da pessoa física, período de apuração janeiro de 2005 a dezembro de 2005, então, dezembro de 2005. O fulcro é acréscimo patrimonial descoberto, conforme discriminado no relatório fiscal. O impugnante, agora recorrente, apresentou recurso voluntário tempestivo, reclamando em apertada síntese pela nulidade integral do auto de infração ou, alternativamente, pela redução do lançamento em virtude da reconsideração dos valores apenas pelos ganhos e não pelos totais de cada gasto com operadora através de fatura de cartão de crédito. Aqui eu reproduzo no voto, né, partindo para o voto, aqui eu reproduzo o relatório da legião hostilizada para conhecimento dos demais conselheiros, da concessão do contencioso que a gente está apreciando. O julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, vez que considerou a diferença de R$ 3.000 entre o pró-labora informado em declaração de imposto de renda e foi R$ 6.440, e o informado em DPJ e contabilizado pela fonte pagadora, 3.440, como origem de recurso no fluxo de caixa do contribuinte, pessoa levada ao ajuste anual por meio da declaração de imposto de renda de pessoa física. Quer dizer, o provimento da DRJ limitou-se a esse capítulo da impugnação. Perante a segunda instância, o recorrente, em linhas gerais, reclama pela exclusão da base de cálculo do lançamento, dos gastos constantes nas faturas dos cartões de crédito vinculados a empresas de telecomunicações, vez que, segundo afirma, não são gastos pessoais, mas sim inerentes ao objetivo e operações da pessoa jurídica a qual se vincula. Aduz ainda que, aí aqui ele traz todos os argumentos que todos os conselheiros aí podem ir acompanhando, e esses argumentos eu vou apreciá-los quando eu for entrar na espécie quando eu for tratar do recurso em espécie, na espécie. Aí, pois bem, inicialmente, entendo de destacar que a declaração de operações com cartões de crédito a decreto constitui-se importante ferramenta de controle e monitoramento disponibilizada ao Fisco Federal para a identificação de omissão de rendimentos tributários, vez que os gastos naquela denunciados devem ser compatíveis com a renda declarada pelo contribuinte no respectivo ano calendário. Assim, constatada a incompatibilidade entre os referidos gastos e a renda declarada,
é ônus do contribuinte comprovar a origem do recurso que é respaldado tais gastos, obedecendo, como não poderia deixar de ser, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse contexto, não procede a alegação do recorrente de que o decreto não serve de prova como desembolso financeiro. Como vocês veem, esse foi o primeiro argumento que ele trouxe lá no recurso voluntário. Na espécie, atesta o voto do condutor da decisão hostilizada que o sujeito passivo demonstrou à autoridade lançadora, em parte, que parte dos gastos efetuados com cartões de crédito referiam-se a operações da pessoa jurídica da qual é sócio. A outra parte, após confrontada com as origens de recursos declarados pelo sujeito passivo, foi levada à tributação, pois ainda era incompatível com rendimentos declarados. Da mesma forma como ocorreu no julgamento de primeira instância, o recorrente não apostou aos autos elementos probatórios da origem do recurso que lastrearam os gastos com cartões de crédito, limitando-se ao argumento de que é sabido que esses gastos seriam da pessoa jurídica da qual é sócio, motivo pelo qual a tributação deveria considerar apenas a margem de lucro de 14%. Essa linha argumentativa, além de nada comprovar, vez que não identifica a origem do recurso, nem muito menos a confusão patrimonial entre ele, recorrente, e a pessoa jurídica da qual é sócio, tendo em vista que a despesa da pessoa jurídica paga nos cartões de crédito da pessoa, dos cartões de crédito do sócio pessoa física, conforme minuciosamente descrito no 3.1. Eu vou só corrigir aqui. Vou ler aqui. Essa linha argumentativa, além de nada comprovar, vez que não identifica a origem do recurso, na verdade, ela denuncia a confusão patrimonial entre ele, recorrente, e a pessoa jurídica, né? Eu estou só redigindo aqui. Essa linha argumentativa, além de nada comprovar, vez que não identifica a origem do recurso, denuncia a confusão patrimonial entre ele, recorrente, e a pessoa jurídica da qual é sócio. Tendo em vista que despesas da pessoa jurídica ela paga nos cartões de crédito do sócio pessoa física, né, conforme inicialmente descrito no item 3.1 do relatório fiscal. E que pese não restar esclarecido por que a pessoa jurídica da qual o recorrente é sócio adquiria cartões telefônicos em seu nome, mas efetuava o pagamento, inclusive com registro das notas fiscais em sua contabilidade, utilizando os cartões de crédito recorrente, nem também a razão da engenharia contábil discriminada no item 3.1 do relatório fiscal. Ainda assim, a autoridade lançadora excluiu os valores constantes das faturas de cartão de crédito do recorrente pessoa física, que se encontravam devidamente contabilizados e pagos pela pessoa jurídica, e tiveram suas notas fiscais solicitadas e apresentadas, apesar de personalidades jurídicas distintas. Foram consideradas justificadas as origens do recurso e foram excluídas do levantamento. Todavia, em face dos demais gastos não contabilizados pela pessoa jurídica, o recorrente não logrou êxito em comprovar sua origem. Nessa perspectiva, eu conheço outros voluntários para negar o provimento. É como voto, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 285, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanhe. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 285 da pauta, 285 do contribuinte Bruno Luiz Marçal Seolim, item 285, ficará assim resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 286 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco. O item 286 é do contribuinte Daniel de Oliveira. Não, é meu esse. 286 é da RE.
Não era o Francisco, era o Luiz. O nome Renata não apareceu aqui, ficou uma outra tela em cima aqui, eu não vi o nome da Renata. Tá certo. O do Luiz eram apenas os itens 284 e 285. O item 286 é da Renata. Então, vamos lá. Item 286 da pauta, do recorrente Daniel de Oliveira, 286, do recorrente Daniel de Oliveira, de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar a leitura. Tá. Na verdade, esse aqui é um recurso intempestivo. Posso passar direto para o voto? Então, conforme é mencionado, o recorrente foi notificado do lançamento aos 29/8/2012, uma quarta-feira, dia útil, conforme a ficha de recebimento de feiras 37, e apresentou a impugnação aos 21 de janeiro de 2013, conforme o documento de feiras 2. Ou seja, no ano seguinte, numa segunda-feira, também dia útil, quase 5 meses após ter sido cientificado do lançamento. Nesse sentido, a DRJ-SP1, como não poderia deixar de ser, não conheceu da impugnação por ele apresentada, diante de sua manifesta intempestividade. Cientificado dessa decisão, o recorrente interpôs recurso comentário, no qual reiterou os termos da defesa apresentada em primeira instância de julgamento e afirmou ainda que os princípios do contraditório da ampla defesa não foram observados pelo julgador de primeira instância, que deixou de apreciar o mérito da demanda, impondo ao contribuinte o ônus de uma carga tributária acima do que realmente é devido, simplesmente alegando expiração do prazo. Alega que a decisão de primeira instância não levou em consideração a eficácia dos princípios constitucionais que garante o princípio do devido processo legal. Pois bem, aí tem aquela parte doutrinária, dispõe o artigo 14 e 15, que a impugnação instaura a fase litigiosa dos procedimentos, e a impugnação será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. A respeito da intimação da exigência, a que faz referência ao artigo 15, acima transcrito, por sua vez, dispõe o artigo 23 do mesmo decreto, que faz-se a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio, ou via, como prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Parágrafo 2º, considera-se feita a intimação, no caso do inciso 2º, do caput deste artigo, na data do recebimento ou se omitida, 15 dias após a data da expedição das intimações. As regras de contagem do prazo por seu turno estão previstas no artigo 15 do decreto 7235 nos seguintes termos. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início, incluindo-se o do vencimento. Como bem observado pelo eminente conselheiro Luiz Henrique Limas Dias, em processo julgado por este colegiado, do qual foi relator, da leitura sistema dos artigos 14 e 15 do decreto 7235, conclui-se que a fase litigiosa do procedimento administrativo e fiscal inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência do crédito tributário, observando o prazo de 30 dias a contar da constituição do lançamento. Nessa perspectiva, não havendo impugnação tempestiva, não há litígio ou fase litigiosa do procedimento fiscal. Esclarece o ato declaratório COSIT 15 de 96, que integra a legislação tributária, artigo 96 do CTI, como norma complementar das leis e dos decretos, artigo 100, caput, inciso 1º do CTI, apresentada defesa fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura ou fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância, salvo ser caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar. Nos termos 231 do CPC, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, artigo 233, caput, decorrido o prazo, extingue-se o direito para praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial. O dispositivo em questão trata da preclusão temporal, ou seja,
Escoado o prazo para a prática de determinado ato processual, automaticamente se dá a extinção do direito de corrigi-lo, aditá-lo ou emendá-lo. Considera-se preclusa essa oportunidade. Trata-se de regra fundamental para o desenvolvimento adiante da marcha processual. Essa é a razão de ser do regime das preclusões. Escoado o prazo concedido à parte para a prática de atos processuais, o procedimento segue adiante, tenha ou não o litigante se desincumbido do que lhe caiba a desempenhar. Nesse sentido, não tem razão recorrente quando argumenta... Peraí, que deu uma travada aqui no meu mouse. Nesse sentido, não tem razão recorrente quando argumenta que não foram atendidos os princípios contraditórios pela defesa devido ao processo legal pelo julgador ACO, pois não há princípio cujo valor seja absoluto, pois a conjugação das diversas normas processuais demonstra a necessidade de harmonização das regras principiológicas, o que as leva, por sua vez, à submissão de outras regras que tornam o processo justo e harmônico. Assim, por exemplo, o inalienável direito à ampla defesa há de submeter a regra de que existe, no curso do processo, um momento específico para a defesa. Por exemplo, e que, se não for aproveitada, ocorre a preclusão da oportunidade de praticar o ato, seguindo o processo de desenvolvimento válido. Este mecanismo que impulsiona o processo à frente é a preclusão, que constitui uma regra de grande importância para o direito processual. E até o direito à defesa pode ser suplantado pela ocorrência da preclusão, pois o processo é uma sequência lógica e cronológica de atos que deve ser rigidamente obedecida, sob pena de não cumprir sua finalidade. Se não fosse a existência da preclusão, o primeiro processo do mundo ainda estaria aguardando a juntada da defesa do réu, que se utilizaria da inércia para não permitir o desenvolvimento regular do processo. Desse modo, tendo em vista que, por conta da manifesta intempestividade da impugnação, não foi instaurada a fase litigiosa neste processo administrativo, o recurso voluntário não pode ser conhecido. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Ok. Renata, é o seguinte, a DRJ não conheceu da impugnação e o contribuinte entrou com um recurso questionando o não conhecimento, né? Sim. E você está rebatendo essa alegação. Então, você conhece parcialmente do recurso voluntário na parte que você nega provimento, né? Conhece parte, mas nega provimento, Isso, então tá. Colegas, em relação ao item 286 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, e nessa parte conhecida ela está negando provimento. Alguém gostaria de comentar o voto ou processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora, então para o item 286 da pauta, do contribuinte Daniel de Oliveira, 286, o contribuinte Daniel de Oliveira, ficará assim registrado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas a alegação de tempestividade da impugnação e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Vamos agora para o item 287, também de relatoria da conselheira Renata. O item 287 é do contribuinte Armando Afonso. Armando Afonso, item 287. Pode iniciar a leitura, Renata. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração de imposto de renda da pessoa física do ano calendário 2004, exercício 2005, em decorrência da apuração de infração consistente à omissão de rendimentos oriundos de reclamatória trabalhista, movida contra a massa falida de Curtume Berger Limitada. O valor original do crédito tributário lançado, imposto, juros e multa,
é de R$ 119.228,75. A impugnação foi julgada improcedente e indenização cuja a emenda abaixo reproduz. O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/5/2013 e apresentou recurso voluntário em 27/5/2013, sustentando o pagamento do imposto de renda na fonte, o lançamento não deduziu os valores dos honorários advocatícios e aqueles devolvidos a Augusto Seiki Kozu. Posteriormente, o contribuinte apresentou um novo recurso, alegando também a não incidência do imposto de renda na fonte sobre as indenizações trabalhistas. Sem contra-razões, é o relatório. Então, só um minutinho que meu mouse está bem chato, eu vou trocar pilha. Da admissibilidade, vou para o voto. Da admissibilidade do recurso. O recurso voluntário e tempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conhece e faça análise da matéria. Com relação ao segundo recurso voluntário apresentado, deixe de conhecer e faça a preclusão consumativa, que eu não tratei aqui, está numa nota de rodapé, das alegações recursais, dos rendimentos recebidos acumuladamente. Atos recorrentes que o lançamento contestado não considerou o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 21.589,19. A DRJ conclui pela improcedência da alegação, porque, de fato, a autoridade fiscal considerou apenas o valor de R$ 21.232,95. No entanto, na descrição dos fatos à folha 87, explica que o imposto de renda foi recolhido somente em 11/5/2005 e a reiterada do valor concernente à ação trabalhista ocorreu em 16/6/2004, assim deflacionou o valor recorrido, considerando esse interstício entre 15/5/2005 e 16/6/2004. Pois bem, o imposto de renda na fonte incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa jurídica, fonte pagadora, sendo essa responsável por reter e recolher o tributo. No entanto, a apuração definitiva do imposto do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa física na sua declaração de ajuste anual. O recebimento dos rendimentos decorrentes da ação judicial trabalhista, não sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas para o regime de antecipação do imposto devido, sujeito a ajuste anual. Quando da incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se. No caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo o contribuinte, que deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos. O imposto de renda pode ser compensado na declaração de ajuste anual quando os rendimentos correspondentes foram incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o contribuinte possui comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 614/406, com repercussão geral, fixou o entendimento de que, nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, deve ser observado o regime de competência. Aí eu transcrevo aqui, confiro a ementa. O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por este tribunal por força do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º da linha B, do regimento interno, do RICARD, aprovado pela Portaria 343 de junho de 2005. Nesse sentido, cito aqui precedente desse tribunal. Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime de competência, não o regime de caixa. Neste ponto, assiste razão ao recorrente e o recurso deve ser provido para que o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência. Da dedução dos honorários advocatícios.
No tocante à alegação de que devem ser deduzidos os valores dos honorários advocatícios e aqueles devolvidos ao senhor Augusto Seik Kozu, a decisão recorrida não merece reparos. A redação do parágrafo único do artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda permite a dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios. Aqui, segundo que eu transcrevo o artigo 56. Assim é que, de fato, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser excluídos os valores das despesas com ação judicial necessários ao recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagos pelo contribuinte, conforme já balizado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aqui eu cito os precedentes. Todavia, a DRJ conclui pela manutenção do orçamento nos seguintes termos. Portanto, para sua dedução, há que se observar a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis isentos e tributação exclusiva, pois com os honorários pagos sobre a totalidade das verbas, não se pode deduzir a parcela correspondente aos rendimentos isentos que foram excluídos da base de cálculo. Como os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual são equivalentes a 67% do valor da ação, conforme demonstrativa a folha 104, cabe deduzir honorários advocatícios na mesma proporção. Assim, dos honorários advocatícios de R$ 70.942,05, apenas R$ 40.070,33 podem ser excluídos da base de cálculo do imposto sujeito ao ajuste anual. Logo, nenhum reparo merece o lançamento quanto a este ponto. Já quanto à dedução da importância de R$ 86.473,51 pela autoridade fiscal, valor este que, segundo o impugnante, foi devolvido a Augusto Seik Kozu, preposto de Felisberto Alberto Berger, conforme diz comprovar com a guia de depósito feita via TET em 7 de 4 de 2005 por Grangeiro Alimentos Limitada, a empresa que, deixa eu aumentar a letra um pouco. A empresa que adquiriu a propriedade em praça para pagamento de dívida trabalhista concernente a RT 2231 de 277 carece de prova, pois, diferentemente do alegado, os documentos de folha 123 traz apenas a comprovação de um agendamento e não há nos autos prova do efeito de transferência. Ademais, mesmo que comprovada a citada transferência, mistério a comprovação que tal valor seria dedutível sob a ótica da legislação do imposto de renda. Pela leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. E, ainda que assim não fosse, a decisão recorrida encontra-se em consonância com o regramento legal vigente, não merecendo reparos. Portanto, a conclusão, diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda na fonte relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais rendimentos tributáveis, observando-se a renda oferida mês a mês pelo contribuinte. Como voto. Ok, Renata. Renata, dei uma olhada aqui na impugnação, na adição para instância e no recurso voluntário. Ele não pede o recálculo pelo regime de competência, né? Isso não é pedido, né? Não, é de ofício. Estou fazendo de ofício, tá. Então, daí não é, nega provimento e determina o recálculo do imposto, isso? No sentido de dar parcial, nega provimento e determina de ofício, tá. Então, é isso, né? Então, tá. Colegas, em relação ao item 287 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, porém está determinando o recálculo do imposto pelo regime de competência. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Em relação a esse assunto, isso existe norma, independente do CARF determinar ou não, a unidade já vai fazer.
Eu vou acompanhar a relatora, naturalmente, e quem fizer nessa forma eu vou acompanhar. Agora, nos meus, da agora para frente, eu não vou, a não ser que o contribuinte questione, eu não vou me manifestar a respeito disso, porque de qualquer forma ele vai ser aplicado na unidade, né? O conselheiro Francisco, então, está acompanhando a relatora. Gregório, como você vota? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Ana? Relatora. Eu vou divergir da relatora apenas para negar provimento ao recurso voluntário. Então, para o item 287 da pauta, do contribuinte Armando Afonso, item 287 do contribuinte Armando Afonso, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em negar provimento ao recurso voluntário e determinar de ofício o recálculo do imposto devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Vencido o conselheiro Dene, que apenas votou por negar provimento ao recurso. Tá. Respeito em 287. Vamos agora passar para o item 288 da pauta. 288 do contribuinte Arno Votric. Arno Votric. Imagino que seja assim a pronúncia. Arno Votric. Item 288, também de relatoria da conselheira Renata. Pode iniciar a leitura, Renata. Só um minutinho. Trata-se de recurso voluntário interposto de acordo que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento, lavrada contra o recorrente para a cobrança de imposto de renda da pessoa física no calendário 2009, por montante de R$ 46.909,72, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude da ação judicial federal, no valor de R$ 151.564,36. A impugnação foi julgada improcedente em decisão cuja emenda abaixo reproduz. O contribuinte foi cientificado a decisão aos 16/10/2003 e apresentou recurso voluntário aos 14/8/2013, alegando, em síntese, que o montante percebido se refere a valores de sua aposentadoria requerida no mês de julho de 91, e que somente recebeu o somatório daqueles benefícios que não foram pagos em época própria em março de 2009, após todo o trâmite processual. Alega que o montante recebido, apesar de multoso, refere-se ao período de quase 14 anos de proventos e de aposentadoria mensal.
recebidos de forma acumulada cujo valor de forma isolada em nenhum ano superou o limite para a faixa de isenção. Argumenta que não pode ser duplamente penalizado, primeiro por não ter recebido o que lhe era devido na época própria, e segundo por ter que pagar tributo que não seria devido se tivesse recebido sua aposentadoria no momento oportuno, conforme o entendimento jurisprudencial atual. Cita precedentes do STJ, enunciado de súmula 13 dos juizados especiais federais da 4ª Região. Requer, assim, a realização dos cálculos de eventual imposto em conformidade com os documentos horizontais, levando-se em consideração a isenção do recorrente no período de 1991 em diante. Então, portanto, a demanda restringe-se ao pedido de recálculo do valor recebido de acordo com as épocas próprias. E eu estou dando provimento ao recurso com base no recurso, na repercussão geral no RE 614/406, para determinar, desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, devendo ser procedido ao recálculo do imposto de renda da pessoa física sobre o valor dos rendimentos recebidos em decorrência da mencionada ação trabalhista, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que deveriam ter sido recebidos, ou seja, de acordo com o regime de competências. A conclusão, por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda retido na fonte, imposto de renda da pessoa física, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte, regime de competência. É isso. Assim como voto. Ok, nesse caso aqui, então, houve realmente um pedido do contribuinte no recurso, né? Para que o imposto fosse recalculado. E é a única alegação recursal, né, Renata? É a única alegação. Tá, então, colegas, nesse caso aqui, o contribuinte pede, então, que seja recalculado o imposto pelo regime de competência. A conselheira está acolhendo o pedido do relator, o recurso, e está dando provimento ao recurso. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Com a relatora. Rafael? Relator. Luiz? Relatora. Ana? A relatora. Eu também acompanho a relatora. Então ficará assim. Então ficou assim, colegas, para o item 288 da pauta do contribuinte Arno Votrick. Arno Votrick, item 288. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Eu acompanhei a relatora também, né? Falei que acompanhei, né? Sim. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para determinar Você quer que eu te fale como eu coloquei, para ver se fica bom? Eu vi lá, mas eu coloquei assim, ó, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Eu tinha colocado assim, ó, para determinar o recálculo do imposto de renda devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Pode ser assim, né? Ok, pode. Então tá. Esse foi o item 288 da pauta. Agora vamos para o item, mais um item de sua relatoria, Renata,
é o item 289 do contribuinte Daniel Perim Bandeira. Daniel Perim Bandeira, item 289, de relatoria da conselheira Renata. Pode iniciar a leitura, Renata. Eu vou responder. Trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído o crédito tributário de imposto de renda da pessoa física do ano calendário 2007, existe de 2008, no valor total de R$ 467.433,65, incluídos imposto, multas, juros, calculados até 30 de 10 de 2011, em decorrência da seguinte infração: acréscimo patrimonial a descoberto, emissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sob origem não respaldado por rendimentos declarados comprovados, conforme o termo de verificação fiscal anexado aos autos do processo. Notificado o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, na qual alega em síntese que, no ano de 2007, adquiriu bens móveis e imóveis no montante de R$ 1.009.000, conforme registrado em sua declaração de imposto de renda da pessoa física de 2007, pagos em moeda corrente do país, espécie. Recursos esses obtidos mediante doação de seus pais e conforme faz constar das escrituras de compra e venda do imóvel, também de receitas de alienações de bens e rendimentos de poupança e de aplicações financeiras e de receitas da atividade rural. Diz que anexa a impugnação, como anexo 1, cópia do cheque do Banco do Brasil de número final 116, no valor de R$ 300.000, emitido por Agroindustrial São Luís Limitada, aos 27 de 4 de 2007. Nominal a Luiz Fernando Bandeira, Marilene Perim Bandeira, e repassado aos vendedores dos imóveis à época, referente à venda de produtos rurais, comprovando assim os valores registrados em abril de 2007. Alega que o auto de infração foi lavrado com base nas informações constantes de sua declaração de imposto de renda de 2008, na qual havia recursos financeiros advindos de rendimentos declarados e idôneos, conforme a documentação apresentada no curso de ação fiscal, não havendo dúvidas de que o impugnante, agora recorrente, tinha recursos financeiros suficientes para fazer frente às aquisições realizadas nesse período. Afirma que a origem dos recursos foi a doação em espécie recebida de seus pais, bem como que esses recursos estavam em espécie guardados consigo e ou estavam depositados em banco e ou foram feitas transferências online para os devidos vendedores na época da aquisição dos bens móveis e imóveis, não havendo nenhuma sonegação ou lesão no fisco, e que junta as provas que julga necessário para fundamentar o exposto em sua impugnação e se dispõe a juntar outros documentos que forem necessários. A DRJ de Curitiba julgou a impugnação improcedente em decisão cuja emenda abaixo reproduz. Cientificado do acórdão em questão, o contribuinte apresentou um recurso voluntário, no qual reproduz os argumentos constantes de impugnação. Não houve contra-razões, é o relatório. O recurso é tempestivo e foram preenchidos os demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que dele conheço. E considerando que ele não acrescentou nada em relação aos argumentos constantes da impugnação, eu adoto nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do Regimento Interno, os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos. Eu vou tentar fazer um resumo aqui. Cumpre esclarecer que, em caso de doações, as partes envolvidas têm o dever não apenas de informar as referidas operações nas respectivas declarações de bens, por sua repercussão na variação patrimonial, mas principalmente de fazer a prova efetiva do ingresso financeiro decorrente de tais atos. Portanto, as doações que, para serem aceitas na análise da evolução patrimonial do contribuinte, necessitam de comprovação por meio de documentação hábil e idônea, principalmente quanto à demonstração do numerário envolvido e de valor significativo. Nesse sentido, a simples alegação de que se trata de doação realizada pelos seus pais não tem o condão de comprovar os recursos, que os recursos foram doados, nem o seu montante, e muito menos a forma como ocorreu o seu recebimento.
Acrescente que o impugnante não negou na impugnação outros elementos que pudessem vir a formar o convencimento dessa autoridade julgadora acerca das operações de doações. Em nenhum momento apresentou a prova da entrada do numerário em seu patrimônio. Aí, mais aqui para baixo. Dessa forma, não tendo o contribuinte apresentado documentos que comprovem de forma cabal e real a real transferência dos recursos a título de doação de seus pais, como solicitado no termo de intimação, o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação. Neste mesmo sentido, não se deve considerar para justificar o acréscimo patrimonial do contribuinte o cheque do Banco do Brasil de número 36.116, no valor de R$300.000, emitido em 27/4/2007, nominal a Luiz Fernando Barbosa Marilena Perim Bandeira, emitido por Agroindustrial São Luís de Mitado, pois na escritura do imóvel não consta que o pagamento seria em cheque, mas por TED, o que dificulta a verificação de que o citado cheque tenha sido utilizado para pagamento do imóvel, podendo até mesmo ter sido utilizado para pagamento de uma dívida entre os seus pais e os vendedores do imóvel. Além do que, em resposta ao termo de intimação fiscal lavrado aos 29/6/2011, consta a declaração do Sr. Luiz Fernando Fonseca Bandeira nos seguintes termos: efetuei, juntamente com minha esposa Marilene, os pagamentos constantes das escrituras de compra e venda realizada pelo filho Daniel Perim Bandeira, como segue: R$300.000 por ocasião da compra do apartamento de número 1211, como um pagamento feito pelo TED em dinheiro junto ao Banco do Brasil em 30/4/2007. Portanto, entendo que o cheque apresentado não é prova suficiente para comprovar a alegada doação de seus pais e, portanto, não justifica o acréscimo patrimonial apurado. Quanto ao argumento de que teria disponibilidade em dinheiro e que parte de tais valores seriam utilizados para aquisição de bens, adota-se o entendimento já consagrado pela jurisprudência administrativa, pelo qual o dinheiro em espécie, mesmo constando da declaração de bens, somente poderia justificar variação patrimonial quando houvesse prova inconteste de sua existência no final do ano base em que foi declarado. Servem de exemplo deste entendimento aquela cita o acordo. No caso também, a impugnante nada apresentou de documentação que justificasse os valores declarados dos rendimentos. Por esse motivo, tais valores não foram aproveitados na apuração do acréscimo patrimonial. Por outro lado, a título de informação, é de se informar que os rendimentos de poupança já foram considerados como origem no fluxo de caixa, conforme consta no termo de verificação fiscal. Então, diante de todo exposto, a conclusão é que eu voto por negar provimento do recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 289 da pauta... Renata. Eu falei, Ana, desculpa. Obrigado, Renata. A gente estava com a câmera desligada, perdão. Trocou de novo. Não é Renata, né? É Renata, né? Deixa eu acertar aqui. Colegas, vamos de novo lá. Em relação ao item 289 da pauta, a conselheira relatora, a conselheira Renata, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Negar provimento. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Com a relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 289 da pauta, do contribuinte Daniel Perim Bandeira, 289, Daniel Perim Bandeira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso voluntário.
Agora nós vamos passar para o item 290, da contribuinte Nívia Maria Barbosa. Nívia Maria Barbosa, item 290, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura. É o item 290. Esse processo, presidente, ele trata de um recurso voluntário intempestivo, né? No qual a contribuinte apresentou recurso, e ele tomou ciência da decisão de instância em 28 de agosto de 2013, só veio interpor recurso voluntário em 7 de outubro de 2013. Reclamando, em linhas gerais, a improcedência do lançamento, ou seja, não foi sequer tratada em tempestividade. Aí, por esse aspecto, eu estou considerando, eu estou verificando aqui que o descumprimento ao artigo 33 do decreto 8235 e, portanto, não se conhece o do recurso voluntário. Eu destaquei que a data do ela foi apresentada no recurso 10 de 2013, eu fiz questão de frisar que a contribuinte assinou o instrumento processual nessa mesma data, tá? Essa mesma data, que às vezes vem uma assinatura anterior ao carimbo da recepção, e que poderia abrir alguma margem de dúvida se houve algum evento circunstancial que atrasou, mas no caso aqui a própria data do recurso voluntário é a mesma data da recepção na Receita Federal. Que eu estou não conhecendo, não conheço o recurso voluntário, presidente. O recurso aqui foi encaminhado pelo correio? Não foi encaminhado pelo correio, não. Não foi. É exatamente por conta dessa sua pergunta que eu fiz questão de destacar que a data de recepção é a mesma data de assinatura do documento. Tá? Se você observar o recurso voluntário, ele está nas folhas 998, e tem um carimbo da Receita Federal, da Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, 7 de outubro de 2013, está lá no protocolo. E se você for olhar mais embaixo, lá o signatário, é a data que o contribuinte assinou o referido documento, é a mesma data que está no protocolo. Geralmente eu faço esse tipo de cotejo porque, às vezes, o documento pode ter sido entregue em alguma outra seção da Receita Federal e a pessoa no carimbo, e quando chega onde chega na seção de vídeo, né? Mas aqui nem essa especificação, porque o documento foi assinado pela própria contribuinte e na segunda-feira, 7 de outubro de 2013, foi sido exatamente com a data do protocolo na Receita Federal. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 290 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 290 da pauta, da contribuinte Nívia Maria Barbosa, 290, Nívia Maria Barbosa, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Vamos passar agora para o item 291. Deixa eu ver o horário aqui. Tá. 291, do contribuinte Antônio Plínio Rodrigues de Moura. Antônio Plínio Rodrigues de Moura. Item 291, também de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura. É um processo, assim, relativamente simples, porque ele é solicitado apenas que seja aplicada
as tabelas e alíquotas vigentes às épocas a que se refere o rendimento, que trata-se de uma RVA, de rendimento acessível acumuladamente. O mérito é simples de resolução. A discussão aqui maior, que eu fiz abri um capítulo maior, em face da tempestividade. É o seguinte, eu vou lendo aqui, se algum colega quiser fazer alguma sessão, fica à vontade. Mas eu vou ler porque tem circunstâncias assim que a unidade da Receita Federal considerou intempestivo. Mas aí eu vou dizer, estou dizendo aqui porque eu estou discordando desse entendimento. Para o juiz de admissibilidade do recurso voluntário, importa destacar as seguintes circunstâncias fáticas. O recurso voluntário foi apresentado 2 vezes, folha 54, 58 e 6165, eu estou achando que o contribuinte apresentou a primeira vez e depois foi outro dia lá, bem depois apresentou de novo. Com o mesmo teor e mesma data de assinatura, 28 de fevereiro de 2013. Essa data, para mim, de assinatura do recurso voluntário, é um referencial muito importante, sabe? Assim, para a análise contextual. Principalmente nesses casos aqui que aparece esse tipo de dúvida quanto à tempestividade. Data esta que coincide com a data do carimbo confere com o original referente ao documento pessoal de identidade do contribuinte que acompanha as 2 vias do recurso voluntário. Sendo que em uma das vias, folha 665, a cópia do documento de identidade do contribuinte está ilegível. Ele apresentou, só para traduzir isso aqui, ele apresentou a primeira via bem completinha, com a cópia legível, datada de 28 de fevereiro de 2013. Se observar na cópia que tem um documento de identidade, tem um carimbo da Receita Federal conferindo e coloca a data 28 de 2 de 2013. Certo? Esse carimbo não está no recurso voluntário, ele está numa peça que integra o recurso voluntário. O recurso voluntário foi feito de forma integral. A pessoa fez o recurso voluntário e juntou a cópia do documento de identidade para a questão da capacidade postulatória, né, comprovar a capacidade postulatória. Isso é a primeira circunstância. Aí depois ela apresentou, como falei aqui, um outro recurso voluntário, não sei porquê, e nessa outra o documento de identidade está elegível. Então, é o mesmo teor, a mesma data de assinatura. Item 2, isso foi a primeira circunstância. A segunda, a solicitação de juntário do recurso voluntário na data de 20 de março de 2013, concretizada em 23 de maio de 2013, permitindo-se deduzir que naquela data, 20 de março de 2013, aquele instrumento recursal já havia sido apresentado à DRE de Fortaleza. Tá certo? Veja o andar das datas, 20 de março. Todavia, consta na primeira página de uma das vias do recurso voluntário, carimbo da DRF Fortaleza, com a data de 19 de julho de 2013. A segunda via que ela apresentou, o recurso voluntário. Aí colocaram uma data lá, quer dizer, ele já tinha apresentado antes, tanto é que já tinha feito a solicitação de juntado, em 20 de março, e depois, em 19 de julho de 2013, ele apresentou outro com carimbo. Foi essa segunda via do recurso voluntário que está com o documento ilegível. 19 de julho de 2013. Carimbo este inexistente na via apresentada na folha 5458. A primeira vez que ele apresentou não tinha nenhum carimbo de recepção. Tinha aquele, como eu falei, lá embaixo, no mesmo arquivo que está o recurso voluntário, fazendo a conferência de documentos. No despacho de encaminhamento, de folha 68, é informado que o recurso voluntário, no despacho também feito pela unidade da Receita, que o recurso voluntário foi apresentado em 6 de maio de 2013, sem que, todavia, verifique-se nos autos a confirmação dessa data, decorrendo de estado da sua intempestividade. Isto, pois, considerando-se que, em 20 de março de 2013, já havia solicitação de recurso voluntário, a solicitação disjuntada, né? Deixa eu ler aqui, correto? Deixa eu corrigir aqui. Solicitação disjuntada de recurso voluntário. Resta evidenciado que houve interposição do instrumento recursal em momento anterior a 6 de maio de 2013, por óbvio, né? Bem assim a 19 de julho de 2013. Entendimento corroborado pela data do carimbo, confere com o original 28 de 2 de 2013, referente ao documento pessoal
de identidade do contribuinte que acompanha o recurso voluntário e que com a data de assinatura deste coincide. Nessa perspectiva, tendo em vista que a ciência da Santa Primeira Instância ocorreu em 1º de fevereiro de 2013 e que a data assinalada pela DRF Fortaleza ao conferir o original de identidade do contribuinte é de 28 de fevereiro de 2013, mesma data de assinatura do instrumento processual, recursal, o termo de recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade, portanto, dele conhece, presidente. Aí, a primeira discussão é essa. Se alguém quiser fazer alguma inferência acerca desse juízo de admissibilidade, no sentido de admitir ou não, seria interessante fazer, porque são várias circunstâncias. Né? Para mim está muito claro que ele é tempestivo, mas pode ser que algum outro conselheiro entenda diferente. Tá, colegas, o conselheiro relator, então, está conhecendo o recurso, reconhecendo a tempestividade e está dando provimento, que foi pedido no recurso, né, Luísa, o recálculo, né? O pedido do recurso foi exatamente o recálculo do regime de competência. Tá. Luiz, só uma coisa, em que dia ele foi cientificado? Foi 1º de fevereiro de 2013. Perfeito, conforme o AR de folha 52, 1º de fevereiro de 2013. Quando que ele apresentou o recurso? É isso que foi toda essa... Não, diga a data. Só... Eu tenho certeza que foi 1º de fevereiro de 2013. Quando que ele apresentou? Dia? 28 de fevereiro de 2013, pelas razões que eu acabei de apresentar. Tá, 21, falando? 28 de fevereiro de 2013. 28. É bem do mesmo mês, presidente. Onde que está o documento que diz 28 de fevereiro? Só me diz isso. Está no próprio recurso voluntário, perceba. É por isso que eu fiz esse razoado tão grande, porque são várias circunstâncias. Está no primeiro recurso voluntário, né? Deixa eu abrir aqui. Se for no recurso voluntário, é fixo no primeiro recurso voluntário, 54, 58. Perfeito. Então, você vai ver que não tem carimbo da DRF, eu não sei porquê, mas não colocaram. Né? Não tem. Não tem. Aí lê todo o recurso voluntário, lá no fim tem a data de assinatura de 28 de fevereiro de 2013, certo? E na sequência tem a cópia do... Ah, tá. Da identidade. Aí você vê lá o que é que tem lá na cópia da identidade, confere com o original, dia 28 de fevereiro de 2013, certo? Aí foi feita a solicitação de juntada, o recurso voluntário, isso já foi na própria unidade, alguém recebeu e fez a juntada de recurso voluntário na data de 20 de março de 2013, que só veio se efetivar 2 meses depois, em 3 de maio de 2013. Então, quando você vê essa data aqui de juntada 20 de março de 2013, de plano, você derruba o argumento que foi 6 de maio de 2013, como tem faixa de encaminhamento, ou que tenha sido 19 de julho de 2013, como tem na segunda data lá, que ele apresentou outra vez outra via. Essas duas datas estão prejudicadas, porque em 20 de março, se foi solicitado juntado de recurso voluntário em 20 de março, é porque em 20 de março já existia o documento da unidade, isso é óbvio. Né? Então, considerando essa circunstância, a pessoa fez questão de ler também, abrir esse capítulo tão grande de juízo da admissibilidade, você verifica que, se 20 de março já estava na unidade, não tem nenhuma outra data que não diga que não foi 28 de fevereiro de 2013, no meu entendimento, 28 de fevereiro de 2013, que é aquela data que a Receita Federal atesta que a conferência entre a cópia e o original é a data que exatamente foi apresentada no voluntário. Tá certo. É por isso que eu fiz tão grande assim, que é uma dedução que precisa ser construída, não é assim, chegar nisso, você tem que fazer uma construção argumentativa da forma como eu fiz, para que se possa deduzir isso de uma forma assim, incontrovérsia. Para mim, isso aqui está muito claro, a forma como eu escrevi para construir essa... Quem carimbou a cópia da identidade ali com a data do dia 28 de fevereiro, podia ter carimbado também no recurso, né? Era obrigação, o carinho do protocolo e recebi nessa data. Passou batido, não fizeram, mas deixou o rastro lá. Se essa data não existisse, ia ficar mais complicado, realmente, para a gente aferir, né? Aí a gente teria que aferir a data de aferência, de comparação seria a data do pedido de juntada, 20 de março. É aqueles casos que a unidade recebe o documento, ou não cabe aquele servidor específico fazer essa juntada, ou deixa para outro dia,
e o documento fica lá, recepcionado, depois outro servidor vai lá e coloca e faz a juntada, não é processo, foi o que aconteceu aqui. Né? 20 de março foi que resolveram fizeram a solicitação juntada, e 23 de março foi que fizeram a análise, aquela confirmação, né? 23 de maio, aliás, 2 meses depois. Quer dizer, uma sucessão de datas que fosse corrente. Mas, para mim, esse documento estava na DRF Fortaleza desde 28 de fevereiro de 2013. Para mim é controverso, no meu entendimento. Né? Por isso que eu separei o capítulo do juiz da admissibilidade, porque se algum colega quiser divergir, quiser fazer uma análise diferente dessa que eu fiz, ele faz e se vota separado. Por isso que eu tive esse cuidado de separar o capítulo de uma maneira bem destacada. Mas no mérito não tem muito o que discutir. Foi o que o contribuinte pediu, o que o contribuinte pediu está abrigado no recurso especial 614.406, com repercussão geral, tem uma TVU do STF, não cabe nenhuma discussão quanto a isso, quanto à aplicação do direito. Tá. Então tá, colegas. Então, acho que está bem claro já a situação. Podemos fazer... Alguém mais quer comentar? Não, né? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 291 da pauta, 291, ficará o seguinte resultado. Item 291. Acordam os membros, item 291 do contribuinte Antônio Plínio Rodrigues de Moura. Tá? 291, Antônio Plínio Rodrigues de Moura. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Tá, deixa eu ver aqui o nosso horário. Falta 3 minutos, menos de 3 minutos para as 13 horas. Agora já não para... Dá para fazer rápido. O 292? Dá. Então, tá. Bem, se passar 2, 3 minutos do horário, também não tem problema também. Colegas, vamos fazer o item 292 da pauta, do contribuinte Luiz Sérgio Bacelar Leão. Luiz Sérgio Bacelar Leão, item 292, também de relatoria do conselheiro Luiz. Pode, então, iniciar a leitura, Luiz. Esse processo, eu vou fazer uma leitura bastante objetiva. Foi apresentado a recurso voluntário tempestivo, e o único pedido do contribuinte trata-se exatamente da aplicação da sistemática do RA em conformidade com o RS 614, o RS 614-406. Aí, aqui eu estou dando provimento a recurso voluntário para aplicar a decisão do Supremo. Apenas isso, presidente. O pedido dele foi o único pedido dele foi esse, a aplicação do regramento da sistemática, a aplicação da sistemática do RRA, na forma definida pelo STF. Eu estou dando provimento a recurso voluntário. Colegas, para o item
292 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento ao recurso para que o imposto devido seja recalculado pelo regime de competência. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 291 da pauta, 292 da pauta, 292 da pauta, do contribuinte Luiz Sérgio Bacelar Leão, item 292, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Então, esse é o item 292. Colegas, agora já deu nosso horário, vamos encerrar a sessão de julgamento do período da manhã e retomamos daqui 1 hora, ok? Rafael e Fabiana podem encerrar a gravação.